Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de fatura de energia que tem compensação de geração distribuída. O nosso foco hoje vai ser no grupo B. Bom, vocês devem saber aí que desde abril de 2012, entrou em vigor a resolução normativa da ANEEL, a número 482. O que traz essa resolução para a gente? Ela fala que o consumidor brasileiro ele pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis, inclusive até fornecer esse excedente para a redistribuição. Bom, mas a resolução ela trata de sistema de micro e mini geração distribuída. Esse tipo de geração ele traz várias contribuições para o sistema como um todo. Dentre eles aí a gente pode falar economia financeira na conta de energia. Se vocês olharem aí, todo mundo faz a propaganda, mostrando a fatura antes e depois com a geração distribuída. Então, a propaganda está ali, quanto que reduziu a sua fatura, quanto que economizou. Mas como que eu faço para calcular isso? Como que eu faço para chegar nisso? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Como que eu posso pegar ali a minha fatura e entender todos os cálculos que são feitos, todas as tarifas que são aplicadas. Muita gente tem dificuldade de chegar nesse valor, esses dados não são claros, não estão claros para todo mundo. Então, hoje eu vou detalhar essa informação para consumidores do grupo B. Antes da gente começar a fazer os cálculos, vamos entender como compõe aqui a nossa fatura de energia. Eu tenho uma fatura de março de 2021, que houve aqui um valor faturado de R$ 70,87. Nessa fatura, o que ela vem para mim aqui? Qual foi o consumo em kWh? Qual foi a energia injetada que vai ser abatida em relação a esse consumo? Aqui tem o valor da disponibilidade, no caso aqui ele é um padrão bifásico. Então, tenho que pagar ali a minha demanda de 50 kW, no caso do monofásico é 30 e do trifásico é 100 kW, a gente já viu isso em outras aulas, adicional de bandeira e a contribuição por iluminação pública. Mas aí você fala assim, professor, como que funciona essa questão da quantidade de consumo e a quantidade gerada? Vamos ver a gerada primeiro. Aqui, se você descer a fatura, você vai ver que existe aqui um saldo acumulado de energia injetada na rede. Então tem 679 de saldo, ok? E só nesse mês foi injetado 619. Desse valor injetado, foi utilizado aí para abater 489. O restante vai somar a esse saldo aqui que está do consumidor e ele pode usar aí por 5 anos. Bom, mas vamos analisar aqui o seguinte, essa fatura de março. O que eu tenho que analisar nela para depois a gente ver aqui uma outra fatura de agosto e qual é a diferença entre elas. Então vamos lá. Se você analisar aqui o consumo, você teve um consumo de 489. Não quer dizer que esse é o consumo total da sua unidade consumidora, de jeito nenhum. Esse valor é o que passou pelo medidor da distribuidora para sua casa. Independente aí do mês, do horário do dia que você usou. Vamos supor, a sua geração não estava gerando, você puxou da rede. Você estava consumindo mais do que a sua geração, puxa da rede. Então, todo o excedente que teve vem da rede. Então, as cargas que funcionam noturno, ar-condicionado, de noite, iluminação, vem da onde? Vem da rede, tá? Ao longo do dia, então, enquanto tiver o sol, você está injetando e, ao mesmo tempo, consumindo, tá? Então, no mês, aqui no caso, o mês de março, ele marcou para mim o quê? Foi injetado 619. Não quer dizer que essa foi a sua geração total, porque parte dessa geração você pode ter consumido, ok? Então, passou pelo medidor da sua casa para a distribuidora, 619. Bom, mas aí então meu medidor marcou lá que eu consumi 489 da rede. Se eu consumir isso da rede, eu vou usar então meus créditos, para poder abater. Na fatura de março, se você olhar aqui, a tarifa sem tributos, ela é o mesmo valor para quem? Para consumo, para energia injetada e para minha demanda, que seria a minha disponibilidade, de acordo com a resolução 482. No caso do padrão bifásico, então é 50 kW. Tem o mesmo valor. Se você olhar a tarifa com tributos, nessa fatura de março, ela também tem o mesmo valor. Praticamente foi uma compensação total. Então, a minha energia consumida foi abatida em relação à injetada, certo? Então, eu injetei essa energia, eu consumi essa energia, então uma compensa a outra, eu zero a minha conta nesse sentido. Se você olhar aqui o valor
que eu consumi, 444, o que eu injetei ficou com o mesmo valor, então eu zero essa parte. A minha fatura então é composta pelo valor aqui dos 50 kW, né, vezes a tarifa com tributos, que deu aí 45,43, mais o adicional de bandeira, mais a iluminação pública, que deu então 70,87. Mas você já deve ter visto aí a briga toda que é em relação à questão do ICMS, né? A isenção do ICMS. Se eu pegar aqui agora a fatura de agosto, vocês vão ver que o valor já ficou um pouco maior, tá? É o mesmo consumidor, a fatura do mesmo consumidor, uma é de março, a outra é de agosto. Vocês vão ver o seguinte, o consumo foi de 335 e o injetado também foi 335. Vamos analisar aqui um pouquinho mais para baixo. Ó, esse consumidor já está com saldo acumulado agora, ó, de 1.132 kW. Nesse mês passou pelo medidor da casa para a distribuidora 437. Ele puxou da distribuidora 335, né? Então eu tenho a compensação e ainda sobra um pouco que vai para aquele saldo. Bom, mas se a gente analisar agora as tarifas, ó, tarifa sem tributos tem o mesmo valor, mas a tarifa com tributos, eu vou olhar aqui, ó, o meu consumo da rede, o que eu consumi da rede, vale 0,95 centavos. O que eu injetei para a rede está valendo 0,81. A minha energia injetada está valendo menos do que eu puxei da rede. Então não tem o mesmo peso igual teve lá em março. Se você olhar aqui a questão de disponibilidade, é a mesma coisa, né? Não mudou em relação a março, é 50, mesma tarifa, ó. A tarifa do que eu consumi, ela é o mesmo do que eu tô da questão da disponibilidade. Então, o que houve aqui, né, para poder a minha energia valer menos? O que aconteceu? Então, aqui, ó, se vocês olharem em termos de valores, o que eu puxei da rede custou R$ 319,30. O que eu injetei na rede, que tem o mesmo consumo, né? O mesmo consumo tem o mesmo de geração, houve quanto? Qual foi o valor? 271. Então a diferença veio na conta para ser pago. Como que isso acontece? Como que calcula isso e aonde o pessoal tem a maior dificuldade? Por que que esse valor é menor que o valor da rede? A questão está na seguinte: a TUG, né? Vocês já viram aí em aulas anteriores que a nossa tarifa ela é composta pela TE e pela TUG, né? Tarifa de energia e a tarifa de utilização do sistema de distribuição. No caso da energia injetada, a TUG não tem isenção de ICMS. Eu tenho que pagar o ICMS do uso do sistema de distribuição. Eu só tenho isenção de ICMS da TE, da tarifa de energia. Por isso que tem a diferença do valor. Então tem estado que tem isenção e tem estado que não tem. Isso muda de região para região, de concessionária para concessionária. Vamos entender o nosso, tá? Aqui da Energisa. Como que eu chego nesse valor? Como que eu calculo aqui esse valor final de 124,29? Como que eu componho essa minha conta? Bom, vamos lá nos cálculos. O total dessa fatura vai ser como? O meu quilowatt-hora consumo, né? Quanto que eu consumi da rede, vezes a tarifa de energia, vezes os tributos, menos o meu quilowatt-hora que eu injetei, vezes a tarifa de energia, vezes os tributos. Os tributos, que está marcado em azul, ele é em função desta equação, que vocês também já viram em aulas anteriores. É 1 sobre 1 menos o PIS mais o COFINS, vezes 1 menos o ICMS. Tá? Então aqui eu tenho uma compensação total em relação a consumo. Em relação ao quê? A minha tarifa de energia. Agora vamos ver em relação à minha taxa de utilização do sistema de distribuição, que é a TUG. Eu pego o meu quilowatt-hora consumido, vezes a minha tarifa, né, da TUG, vezes os tributos, menos o meu quilowatt injetado, vezes a TUG, né, a mesma tarifa da TUG, vezes os meus tributos. Nesse caso do tributos, eu não tenho a isenção de ICMS da TUG. Então eu tenho que usar essa outra equação, a vermelha, que é 1 sobre 1 menos PIS mais COFINS. Você está vendo que agora eu tirei o ICMS da minha compensação. Então, se eu tirei da compensação, eu vou ter que pagar por ele. Então, na hora que eu fazer um menos o outro, vai faltar o valor do ICMS, que vai ficar, né, para ser pago na minha conta de energia. Bom, feitas essas contas, eu tenho ainda mais o custo de disponibilidade, que no caso do bifásico é 50 kW, no monofásico é 30 e no trifásico é 100,
vezes o adicional de bandeira, caso tiver, né, na bandeira, mais a CIP, que é a contribuição por iluminação pública. Se eu pegar a fatura de agosto e a gente jogar esses dados lá naquela equação, vamos ver como que vai ficar o valor final. Então vamos vir aqui, ó. Quanto que foi o consumo? 335, tá lá, ó, 335. Vezes a minha tarifa de energia. Quanto que custa a minha tarifa de energia? Vamos vir aqui nos nossos dados. Tarifa de energia no consumo, quanto que é? 0,2769. Lembra que a minha tarifa com tributos é a minha TUJ mais a TE vezes os meus tributos, né? Que é 1 sobre 1 menos PIS mais COFINS vezes 1 menos ICMS. Se eu fizer essa equação em cima do nosso ICMS, do PIS e COFINS e multiplicar pela minha tarifa sem tributos, que é aqui, ó, 0,6835, então vamos lá na minha fatura. 0,6835. Tá aqui, tarifa sem tributos. Se eu multiplicar pelo meu TX, aqui eu vou achar minha tarifa com tributos. 0,9531. Vamos voltar lá? 0,9531. Aqui tem um pouquinho mais de casa, né? Então, vamos voltar na nossa equação. Eu tenho aqui, então, meu consumo, vezes a minha tarifa de energia, que 2769, está aqui, tarifa de energia, TE, 2769, vezes o meu TX, que foi calculado com a equação azul, que é 1 sobre 1 menos PIS mais COFINS, vezes 1 menos ICMS. Da onde eu tirei esses valores? Da fatura. Está aqui, ó, ICMS aqui é 25%, o PIS foi dado aqui em percentual, o COFINS também foi dado aqui, vamos marcar. ICMS dessa conta é 25, está aqui o PIS e está aqui o COFINS. Jogando esses dados na equação azul, eu vou achar que dá 1,3945. Aqui eu arredondei, tá? Tem mais casas depois aqui ainda. Bom, eu vou fazer o que agora? Isso foi o que eu consumi da rede, menos o que eu injetei. Quanto que eu injetei? Usar o mesmo valor, 335 vezes a mesma tarifa, tá? Vamos pegar aqui nosso marca-texto, a mesma tarifa, vezes o mesmo TX. Então, é compensação direta. Um menos o outro, eu zero essa parte da conta de energia. Bom, vamos em relação agora a TUJ. Eu pego o meu consumo, 335, vezes o valor da TUJ, vão lá na tabela. Quanto que vale a TUJ? 0,4066. Voltando nos cálculos, 0,4066. O valor que eu consumi é o mesmo que eu estou injetando. Tá? O que vai mudar aqui agora? É o TX, né? Que é nossos tributos. Aqui eu tenho o meu tributo com a equação azul. E na minha parte injetada eu tenho tributos com a equação vermelha. Que aqui eu estou tirando o ICMS para não compensar o ICMS. Então vai sobrar o ICMS para me pagar, certo? Bom, em relação ao custo de disponibilidade, eu tenho aqui 50 kW vezes a minha tarifa, né? Da onde saiu 6835? Saiu daqui, ó. 6835 é o valor da minha TE mais a minha TUJ. Eu já coloquei direto lá, tá? Na equação. Então, vezes o meu TX, vezes os meus tributos. Da equação que? Azul. Então, isso aqui é o meu custo de disponibilidade do sistema. Mesmo que eu estou gerando, mas eu tenho que pagar a disponibilidade. Mais o que? O adicional de bandeira, mais a iluminação pública. Se você fizer essa continha, você vai achar aí 124,30, deu 30 porque eu arredondei aqui o TX, tá? Batendo então com o valor da fatura, 124,29. Conseguiram entender então agora como que eu cheguei nesses valores? Então aqui a Energisa ela não traz separado TE e TUJ. E algumas concessionárias ela traz isso separado. Aqui ela já traz o valor da tarifa já com a composição. Então para mim chegar nesse valor aqui ó, de 0,8114, o que eu precisei fazer? Vamos pegar aqui a minha tabela do Excel. Se você olhar aqui a composição do meu consumo, eu separei aqui entre consumo e geração, tá? Se eu somar a TUJ com a TE e multiplicar pelo meu TX, tá? Eu vou achar a minha tarifa com tributos. Essa aqui é o que a gente já está acostumado, já fez em várias aulas. A questão é, como chegar nesse valor aqui, professor? Então, o que a gente viu hoje? Eu vou pegar aqui a minha TE, certo? TE, e multiplicar pelo meu TX em azul, com ICMS, com PIS e com COFINS, porque a compensação ela é direta. Agora, a TUJ, eu vou pegar a TUJ, o valor dela sem tributos, e multiplicar
pelo meu TX da TUSD, que é o meu TX sem o ICMS. Porque como isso aqui é uma compensação, e eu tenho que pagar o ICMS, se eu deixo ele aqui, eu vou compensar do que eu puxei da rede. Então eu tiro ele fora porque eu não tenho o desconto do ICMS. Se eu tivesse o desconto do ICMS, bastava eu usar a equação azul. Como eu não tenho o desconto do ICMS, então eu vou usar a equação vermelha. Então eu vou pegar aqui o 0,4066, multiplico pelo 1,0459, eu vou achar então a minha tarifa aqui da TUSD com tributos. Se eu somar essas duas tarifas, né, a TE foi calculada então com o TX em azul, a TUSD foi calculada com o TX em vermelho, eu vou achar então 0,8114. Vou pegar a tabela aqui do Excel, que vocês vão ver o melhor. Ó. A TUSD, quem que é a TUSD? Olha lá, ela é o valor, né, sem tributos, vezes o meu TX em vermelho. Quem é meu TX em vermelho? Olha lá, ó, é 1 sobre 1 menos o PIS e o COFINS, né? Aqui eu mudei um pouquinho a equação, mas não tem problema. Só por causa do parênteses, né? Tirei todo mundo do parênteses. E como que eu calculei o TX de cima? Olha lá. 1 sobre 1 menos o PIS mais COFINS, que multiplica 1 menos o E8. Quem que é o E8? O ICMS. Então, as equações estão dessa forma. A TE, então, aqui, ó, usou qual TX? Usou o TX em azul. E a TUSD usou o TX em vermelho. Se eu somar os dois, um mais o outro, eu tenho, então, aqui a minha tarifa de consumo, né, no caso, tarifa de geração, com tributos, 0,8114. Olhando lá a nossa fatura, quanto que é? 0,8114. Conseguiram entender? Eu acho que assim, trouxe com bastante detalhe, né, como que é feita essa composição da fórmula, da equação, da onde saiu esses valores. Claro que a base que vocês tiveram já aí nas aulas anteriores, mostrando essas questões das tarifas, já ajuda bastante vocês nesse sentido. Mas espero que agora cabe as dúvidas, né? Que vocês não tenham dúvida na hora de calcular e explicar para algum cliente, explicar para alguma outra pessoa o porquê que a tarifa com tributos da energia injetada vale menos que a tarifa de energia da concessionária. Agora, se o estado de Mato Grosso, né, se a Energisa desse a compensação do ICMS, o valor da minha tarifa com tributos, aqui ó, vou pegar de março, com tributos seria o mesmo, ó, tarifa com tributos que eu do consumo é o mesmo da tarifa de tributos com o valor injetado. Aí a compensação seria total. Agora, em relação à legislação, se cobra ou não cobra, quando deve cobrar, até quando vai a cobrança, já foge um pouco o assunto da nossa aula. Meu objetivo era mostrar para vocês como que eu chego no valor da fatura. E eu acho que eu consegui cumprir o objetivo com vocês. Mais dúvidas, mais em referência a essas informações, consulta as referências, né? Pega as resoluções da ANEEL, pega a resolução 482, pega a 414, né, que fala também sobre a questão do tarifário, a 687, que ela vem uma atualização em relação a 482, tem também aí o caderno temático de micro e mini geração distribuída da ANEEL, que ela ensina a fazer todos esses cálculos também. Caso você não conseguiu entender aqui com o meu conteúdo, use aí as referências que você vai conseguir achar a sua resposta. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula nós vamos falar sobre a compensação da geração distribuída para o pessoal do grupo A. Hoje foi do grupo B, próxima aula então do grupo A.